E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui na faculdade para conversar um pouquinho. Eu vou falar para vocês como foi o meu primeiro período aqui no curso de Ciências Sociais. Vou contar para vocês quais cadeiras eu tive, quais foram os métodos de avaliação, as leituras que a gente precisou fazer e alguns detalhes a mais também sobre todo esse processo. Bem, eu estou aqui na biblioteca, estou numa sala de estudos. Aqui a janela é aberta, então talvez vocês escutem alguns barulhos externos, mas vou ter que abstrair isso e fingir demência. Mas vamos lá, eu vou abrir aqui o Classroom para ter uma noção melhor dos conteúdos que foram passados, para poder trazer mais detalhes para vocês. Deixa eu só conectar aqui no Wi-Fi. Vamos lá. Então, primeiro eu vou contar para vocês quais foram as cadeiras que eu tive aqui na faculdade. Para quem não sabe, cadeiras é o nome que damos às antigas matérias da escola. Então, aqui na faculdade a gente chama as matérias de cadeiras. Então, a gente começou com 5 cadeiras, uma em cada dia da semana. Então, sim, nós só tínhamos uma aula por dia, então a gente via a cara do professor ou professora por 4 horas seguidas, sem poder descansar, né? A gente tem intervalos, mas ainda assim eu acho uma carga horária muito alta, né? 4 horas por dia assistindo a mesma aula. Uma das primeiras dicas que eu dou, caso você vá fazer um curso de Ciências Humanas e tenha uma grade parecida, é tente ao menos ler os textos da aula, porque você não vai ficar tão perdido quando chegar lá. Então, quais foram as cadeiras que eu tive? Segunda-feira eu tinha Fundamentos de Sociologia, terça, Antropologia, quarta, História das Sociedades Contemporâneas, e em breve eu vou falar um pouco mais detalhes sobre essa cadeira. Quinta, Filosofia, Introdução à Filosofia, essas cadeiras são todas introdutórias, tá? E sexta, Introdução à Ciência Política, certo? Então, essas foram as 5 cadeiras que nós tivemos. E o método, né, de ensino do meu curso, de todas as cadeiras até agora, nesse primeiro período, é basicamente leitura e debates e exposição sobre as leituras que a gente tem, que os professores passam para a gente. Então, o professor passa uma leitura para a gente fazer e a gente debate em sala de aula aqueles conceitos do livro, aqueles conceitos introdutórios sobre as cadeiras e tudo mais. Então, uma coisa que aconteceu no começo do período foi que a gente tinha um professor de Fundamentos de Sociologia que era muito legal, gostávamos muito dele, mas ele tinha uma questão, que era que ele mandava muitos textos pra gente. Muitos textos mesmo. Nas 2 primeiras semanas a gente tinha mais ou menos 25, 30 textos para ler, textos grandes, tá? E ele não deixava muito claro qual que ele ia debater em aula, isso gerou uma certa ansiedade, um certo desespero em algumas pessoas da sala, eu incluso, assim, mas depois eu logo me livrei disso, porque eu sabia que ele não tinha como falar todos os textos na aula. Então eu não me apegava tanto a ler tudo, porque não tinha como, a gente tinha as outras demandas também. E eu pegava os textos que ele mandava só de introdução, porque alguns eram mais específicos, por exemplo. Tem uma aqui que se chama Construção Social da Realidade. Aí eu penso, eu não vou ler esse texto sem saber qual é a introdução de sociologia que ele vai querer dar realmente em aula, o que é a introdução de sociologia para a faculdade, porque a sociologia da faculdade é diferente da sociologia do ensino médio. Então, mais para frente, esse professor ele foi substituído por outro que não usava tantos textos, ele usou, acho que só um autor específico, que foi o Giddens, e as aulas dele foi decorrendo baseado nesse autor, e ele conseguia interligar com vários assuntos da atualidade, vários assuntos relacionados a trabalho, a tecnologia, enfim. Então, eu só tô falando isso porque as pessoas pensam que a gente só vai estudar coisa antiga. Não, tem professor que consegue conciliar legal com as coisas que estão acontecendo hoje. E você mesmo pode fazer isso também. Então, não pense que tipo, a gente só vai estudar coisa antiga, coisa chata e coisa que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje, né? Então, acho muito importante fazer essa conexão, porque algumas pessoas pensam que
pessoas da área de humanas são fadadas a trabalhar como professores, né? Então, uma coisa que eu descobri muito também nesse período é que tem muito mercado de trabalho para quem é das ciências sociais, para quem é das humanas, além de ser professor e pesquisador. Então, com esse professor eu também percebi muito tive muita essa percepção da realidade. Então, partindo para terça-feira, na terça-feira a gente tinha antropologia e eu vou falar aqui alguns títulos que é de textos que a gente leu, só para vocês terem uma noção do que a gente tratou nas aulas. Então, relativizando, uma introdução à antropologia social. Esse texto foi muito importante para a gente compreender os textos que viriam depois, porque relativizar é um conceito muito importante na antropologia para que a gente consiga entender o lado do outro, não ver os conceitos, as vidas, as histórias e as narrativas só de um ponto de vista, sabe? A gente precisa relativizar, sabe? De que ponto de vista a gente está vendo o que a gente está estudando, sabe? A gente está vendo do ponto de vista do estudante, do professor, do homem, da mulher, de onde que a gente está vendo esse ponto de vista. Então, relativizar foi um conceito muito importante para a gente ver de primeira. Eu gostei demais. Quem pode falar? Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Esses dois, se eu não me engano, são dois textos diferentes, ou é um capítulo de um texto, mas Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, foi um dos livros. Tem outro aqui que eu gostei muito, enfim, não tá aqui, mas é o seu título, é O Perigo de uma História Única, O Perigo de uma Única História. É muito legal, é um pequeno texto, não é muito grande. E achei muito legal porque me marcou assim para pensar sobre de onde é que a gente está ouvindo as histórias, sabe? Então, esse perigo de ouvir só uma versão da história. E isso dentro da antropologia e das ciências sociais é muito importante de conhecer. O que é etnocentrismo, Argonautas do Pacífico, Franz Boas é um autor, a gente estudou muito ele também. Enfim, então é muita leitura, eu posso deixar a lista de leituras depois para vocês. Nessa cadeira, a professora escolheu, né, trazer outros professores do departamento para que a gente conhecesse um pouco mais também o mercado de trabalho que as pessoas fazem, as pesquisas que elas desenvolvem na universidade, e para a gente ter essa noção, né, do que faz o antropólogo, do que faz o pesquisador que vai se especializar nessa área. Então foi muito legal, muito interessante. E a antropologia foi minha paixãozinha de coração, porque além desses assuntos aqui, né, e a antropologia ser, digamos, a área mais conhecida das ciências sociais, eu imagino, não tenho certeza, posso estar falando besteira, que eu consegui a pesquisa com a minha professora, né, com essa professora de antropologia. Não pesquisa não, né, eu consegui participar do grupo de pesquisa que ela tem. E comecei a trabalhar para ela por alguns meses. E ela é ótima. Então, nas terças-feiras, nós tínhamos antropologia. Então, nas quartas-feiras, a gente tinha História das Sociedades Contemporâneas. E eu tenho uma história para contar sobre essa cadeira, que é a seguinte. Eu desisti dessa cadeira porque ao longo das semanas eu fui tendo muitos problemas com o professor, que era muito problemático, ele já tinha o problema de não dar o assunto da ementa, que eu vou falar aqui para vocês, e fora que ele já é um senhor de idade, então, mas isso não significa que todos os professores são senhor de idade, precisam ser do jeito que ele é, que não aceita as mudanças na sociedade. Eu nunca vi isso na minha vida. Um professor de História das Sociedades Contemporâneas não aceitar a história contemporânea e fazer comentários sarcásticos sobre isso. E, inclusive, a mala dele é que a gente menos tinha debates. A gente é acostumado, né, a estar desenvolvendo esse debate, a querer debater, a querer conversar sobre as leituras. E ele era o que a gente menos tinha abertura. E quando a gente tentou fazer um debate sobre um assunto, que foi Revolução Russa,
ele estava falando sobre a Revolução Francesa e ele disse que a Revolução Francesa foi a única das revoluções que aconteceram. Todas as outras elas foram meras cópias e não deveria nem ser chamada de revoluções. E isso inflamou, né? Isso inflamou para algumas pessoas da sala e ele chegou a levantar a voz para os alunos, chegou a levantar a voz para mim quando eu disse que a palavra civilização não era a mais indicada, né? A melhor palavra para ser usada para se falar de alguns grupos de pessoas, porque na perspectiva dele só os europeus brancos são civilizados, outros grupos não seriam civilizados. Então, assim, problemático para mim. E desde essa aula ele disse que eu estava errada e que se eu não gostasse da palavra, meio que o problema era meu. Então eu sabia que eu não ia aguentar, porque eu não consigo, né, ouvir ali o que está sendo dito de absurdo e não me pronunciar. Então eu sabia que ia ter muitos problemas com isso. O trabalho dele foi o maior de todos. O método de avaliação dele foi escrever um trabalho de 20 páginas sobre um tema que você conseguisse relacionar com a ementa dele. Um trabalho de 20 páginas. Eu realmente não me sentia à vontade e nem aprendendo nada nas aulas dele. Eu mais sentia que eu desaprendia do que aprendia. Então, problemático. Mas eu vou falar aqui para vocês o que supostamente ele deveria ter ensinado na aula. O que é moderno e contemporâneo, base da sociedade atual, tomando o pensamento de Darcy Ribeiro, sobre revoluções tecnológicas, iluminismo, revolução industrial, processos e limites na urbanização, enfim, relatos de viagem, guerras mundiais, mundo líquido, inteligência artificial, enfim. Depois que eu saí, né, desisti dessa cadeira, eu ouvi muitos relatos dos meus colegas falando que ele fazia comentários problemáticos sobre mulheres. Então, jamais que eu estaria numa aula dessa. Mas eu não poderia desistir de qualquer jeito também, né? Então, o que eu fiz? Eu fui no meu departamento e fui procurar saber se tinha uma cadeira equivalente para que eu pudesse pagar nos próximos períodos, que pudesse abonar essa, né? Que pudesse substituir essa. E, para minha sorte, tinha, que é a que eu vou pagar no período que vem, que é História Contemporânea. Eu vou pagar no departamento de História, não vai ser no departamento do meu curso. E essa cadeira, História Contemporânea, vai substituir História das Sociedades Contemporâneas. E é isso que eu vou fazer. Espero que seja um pouco melhor. Se não for, eu vou ter que pagar mesmo assim, mas espero que seja menos pior do que essa aqui. Então, essa foi a cadeira de quarta-feira. Agora partimos para quinta-feira. Quinta-feira, a gente tinha Fundamentos de Filosofia, Introdução à Filosofia, que foi aí top cadeiras que a gente teve, top matérias. E eu acho que eu vou levar filosofia pro resto da minha vida depois desse professor, depois do que ele ensinou. Tá fazendo muito barulho aqui, muito barulho, mais barulho do que eu pensei que fosse fazer. E com filosofia, a gente estudou Sócrates, de Platão, né? A gente estudou Platão e a história de Sócrates, escrita por Platão. A gente passou bastante tempo nele. E, por último, a gente estudou Nietzsche. Alguns textos do Nietzsche que eram voltados para esses textos de Platão. Então, de longe, essa cadeira foi, assim, uma das mais legais. Todas foram muito boas, verdade. A única que foi ruim mesmo foi a História das Sociedades Contemporâneas, mas a didática do professor era muito boa, é muito boa, ele é incrível. E eu não sei se eu posso citar nomes, então eu não vou citar nomes só por isso, até porque esse meu professor de história é problemático, pode me dar problemas depois. Então, o anonimato é a solução para tudo. Então, esse professor ele tinha uma didática muito boa, de filosofia, ele conseguia falar de vários conceitos da filosofia, da parte de um assunto, então a gente aprendeu muita coisa com ele. É muito interessante, né, a perspectiva de transformar, inclusive eu tô com um livro aqui, tá embaixo da câmera, de transformar a filosofia grega em algo interessante, né. Eu até comprei os livros, eu gravei aqui um vídeo dos livros que eu comprei. Se vocês quiserem ver, aí é só voltar um pouco nos vídeos. Esse aqui vai ser o próximo livro que eu vou ler, Aristóteles, Poéticas, tópicos 1, 2, 3 e 4, para vocês terem noção do quanto que eu gostei. Eu tô com um plano de leituras para as férias, que tem a ver com as leituras que nós fizemos aqui no primeiro período, porque como são muitas leituras, eu não consegui fazer todas, então eu quero trazer de volta as que eu não consegui fazer. Mas filosofia
linda do meu coração, quero continuar aprendendo mais para frente, até porque com a filosofia a gente consegue as habilidades interpretativas e de escrita e os conhecimentos dos primeiros teóricos, né? Certo que os gregos não são os salvadores da pátria nem do mundo, mas, enfim, é muito importante conhecer, afinal de contas, né? Criadores da democracia, criadores do diálogo do diálogo, né? Não criadores, mas, tipo, enfim. Hoje eles são conhecidos por serem os disseminadores do diálogo e dos conhecimentos filosóficos. Então, muito legal a filosofia. E por último, e nem por isso menos importante, a cadeira de sexta-feira, que é ciência política. Ciência política, eu tive algumas dificuldades mais para o segunda unidade. Os textos começaram a ficar um pouco complicados, né? Eram autores mais complexos, por exemplo, Max Weber. Eu não tive tanta facilidade de ler Weber, de primeira assim, mas os primeiros textos que a gente leu foram muito interessantes e a gente se baseou bastante neles para depois compreender Weber e Norberto Bobbio. Eu estou falando aqui o nome dos autores e vou falar o nome dos livros também. Mas de primeira, a gente leu sobre poder, legitimidade e autoridade, que são 3 conceitos muito importantes na ciência política para a gente poder compreender como se baseia e como são feitos estudos que vão vir posteriormente. Então, conhecer poder, legitimidade e autoridade são coisas muito importantes para ter uma facilidade de compreensão das outras leituras. Então, a gente teve essas fichas para ler sobre poder, autoridade e legitimidade. Vou falar aqui sobre as outras leituras que a gente fez, né? A gente começou a estudar o estudo da política com Norberto Bobbio e Max Weber. Eu estou tentando encontrar aqui o título do livro, que eu esqueci. Enfim, ele também mandou outros textos, não foram só esses que eu estou comentando aqui, não. Mas esses foram os 2 principais, assim, digamos. Do Norberto Bobbio, o nome do livro é Estado, Governo e Sociedade. Enfim, não estou conseguindo achar, mas eu vou deixar aqui o nome do livro para vocês. Sobre as cadeiras, essas foram as que eu tive e os assuntos que a gente tratou, assim, bem por cima, claro. Agora, sobre métodos de avaliação. Alguns professores escolheram por fazer provas presenciais, online, e outros escolheram por fazer apenas um trabalho escrito final. Por exemplo, de filosofia e também a de antropologia. Mas a de antropologia teve um detalhe que a gente saiu a campo. Tem uma coisa chamada sair a campo, que é fazer uma observação, escrever trabalhos de observação, trabalhos com sua participação mesmo no campo. O que significa isso? Você sai na rua, o primeiro trabalho que a gente fez foi sair na rua, observar e escrever. E o segundo foi a gente sair na rua, observar, entrevistar e escrever. Então, a antropologia tem muito disso, né? A gente faz uma observação participativa, a gente descreve o que a gente observa. Então, nesse sentido, de antropologia foi que a gente mais teve contato com o externo, digamos assim. O externo da universidade. E também teve um trabalho escrito final sobre mudanças climáticas e como isso afeta aqui as cidades ao redor do Recife. Então, a gente saiu para observar, entrevistar e escrever esse trabalho. De filosofia, a gente teve que escrever um trabalho final também sobre os conceitos que a gente viu em sala de aula e alguma coisa que a gente gostasse, que tivesse nos cativado nas aulas, e escrever uma pergunta filosófica e responder essa pergunta filosófica, que a gente mesmo teria criado, tá? O de ciência política, a gente fez seminários, ele passou vários artigos para a gente escolher e fazer um grupo e apresentar em seminários esses artigos que ele apresentou para a gente sobre vários conceitos da ciência política. O professor de sociologia, ele só fez provas online, e, como eu já falei, o de quarta-feira, ele tinha esse trabalho final de 20 páginas para entregar, também para você relacionar um conceito da cadeira dele com algo que você se interessasse e entregar para ele, só que como eu não fiz, eu me livrei. Então, basicamente isso, eu acho. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso de Ciências Sociais e o primeiro período, como foi alguma coisa que eu não tenha dito aqui, deixa nos comentários que eu possa responder para vocês. E agora,
percepções que eu tive sobre o meu curso, fora os conteúdos, tá? Então, a minha turma é muito legal, eu gostei muito da minha turma, gostei muito da vibe da galera. Eu acabei sendo eleita representante, né, nos primeiros meses aí da faculdade, representante da minha turma, só que como o meu curso é muito envolvido em questões políticas, em questões que precisam ser burocráticas e questões de lutas, por causa das precariedades que a gente vive aqui na faculdade, porque sim, nós vivemos uma vida precária, os cursos de humanas são muito negligenciados aqui dentro, em relação aos outros cursos, claro. Acabou que eu me envolvi em coisas que eu não me sentia tão confortável de estar. Eu recebi muitas pressões psicológicas e eu estava em lugares que eu não queria estar, sabe? Não do jeito que eu gostaria, porque se eu tinha um trabalho para fazer, que era de ser representante, tentavam prejudicar essa minha atuação com a sala, então eu não conseguia ser representante, eu tinha que ser uma militante. E eu não sou militante de todas as causas da vida, gente. Isso me fez mal e eu tenho uma filosofia de vida que é não ficar em lugares que me fazem mal. Eu me retiro. Se você não se sente bem no lugar, se você não se sente bem com a pessoa, eu simplesmente me retiro. E não seria diferente aqui. Depois de acho que 2 semanas, 3 semanas, eu vazei. Eu falei, gente, não vou ser mais representante, não aguento essa pressão. A gente estava num momento de luta para conseguir restaurar e reabrir o nosso diretório acadêmico. Mais pra frente, aí, se você não souber o que é diretório acadêmico, eu posso explicar também. Mas é um lugar muito importante na faculdade, onde cada curso tem o seu diretório acadêmico, que resolve questões acadêmicas dos estudantes. E a gente não tinha esse lugar. Então a gente começou a lutar por ele. Começaram a surgir muitas polarizações de lados, sendo que em vez de lutar por uma coisa só, começou a virar várias brigas pessoais e várias lavações de roupa que eu não estava me sentindo à vontade ali. Então eu saí. Eu acho que outras pessoas conseguem fazer isso melhor que eu. Eu tenho outros objetivos e outros focos no momento. Então esse foi assim uma questão que aconteceu no começo do período, no começo do curso. Essa é uma das percepções que eu tive, né? O meu curso é muito envolvido com essas questões, porque a gente precisa atuar, né, na nossa sociedade, a gente precisa atuar nas nossas lutas. Então, muita gente na minha turma é muito envolvido com isso, né, muito envolvido com as questões políticas, e eu nunca fui. Eu nunca fui uma pessoa que lutava por nada, luta por nada, luta por outros, né, luta pelos grandes. Eu nunca fui essa pessoa, então eu não me sinto bem em fazer isso apenas por ser empurrada a fazer, por ser obrigada a fazer. Enfim, sem questionar, sem conhecer, sabe, uma luta. Eu não luto por coisas que eu não conheço. E isso não tem nada a ver com o que as pessoas fazem. Se as pessoas estão lá, algumas sabem pelo que estão lutando, outras não sabem. Eu prefiro não ir. Então eu tenho essa filosofia aqui comigo que no começo me causou muita dor de cabeça, né? Mas hoje eu me sinto muito melhor em não ter me envolvido nisso por muito mais tempo. É isso. Esse foi um breve relato aqui do meu primeiro período na faculdade. Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido algumas coisas, algumas dúvidas iniciais aqui sobre como foi. Eu me apaixonei pelo meu curso. Quando escolhi o curso, eu não conhecia nada. Não conhecia nada. Eu só queria estar aqui dentro da universidade, sabe? E sabia que eu era das humanas, mas não sabia qual curso combinava mais comigo. E estou aos poucos me descobrindo aqui dentro, me descobrindo no meu curso, descobrindo o que eu gosto, descobrindo o que eu quero pesquisar e fazer. Então, aos poucos, eu estou descobrindo o que eu quero fazer aqui dentro e o que quero fazer no mundo das ciências humanas. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui com um pagodinho tocando lá fora. Espero que tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.